Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Você que está chegando agora aqui no nosso encontro, né? O nosso programa é intitulado Estudo da Obra O Consolador, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo nosso querido Emmanuel. Então, nós fazemos esse estudo, são perguntas dirigidas ao nosso querido Emmanuel, nas quais ele vai respondendo. É um estudo que realmente nos fortalece cada vez mais. E junto conosco estão a nossa querida amiga Maria Antônia e também o nosso querido amigo Donizete, que os três nós fazemos comentários sobre as perguntas que estão no livro O Consolador. Então, como é de praxe, começamos assim a nossa atividade de hoje, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus. Então, nesse clima de paz e de harmonia, fechemos assim os nossos olhos, fazendo com que possamos estarmos ligados ao teu coração e que nesse clima de paz e de harmonia possamos assim nos aquietar para que realmente tudo que estiver ao nosso alcance, neste momento de paz, possamos trazer até nosso íntimo e fazer com que o estudo de hoje possa ser tranquilo, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos para a leitura da primeira pergunta da noite de hoje. Então, é a pergunta de número 206. Como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Então, o nosso querido Emmanuel nos responde. Os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe, com seu injustificável divórcio do sentimento. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular, enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida.
Então, para os nossos primeiros comentários, convidamos então a nossa colega Maria Antônia. Então, ele faz uma pergunta, quer dizer, foi feita a ele uma pergunta bem simples, e ele também responde de forma bastante objetiva, e é interessante porque quando esse livro foi psicografado, foi lá nos idos de 1940, e quando nós observamos essa condição, essa resposta, parece que ele respondeu hoje para nós, respondeu agora, porque a resposta é tão atual, quando ele nos diz que o planeta, ele nos tempos modernos, sofre humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. Que ele está nos mostrando quanto que nós estamos passando por um desequilíbrio nos nossos valores morais, quando a gente tem todos os recursos para que possamos realmente enveredar para o caminho do bem, mas parece que quanto mais recursos nós temos, mais nós estamos enveredando aí para o caminho da que ele chamou de corrupção, da decadência, né? E ele fala que a atual geração se entregou à jactância, atribuindo a si mesma mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo. Bem mesmo, né? O raciocínio positivo, que é na linha do materialismo, né? Operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe com seu injustificável divórcio do sentimento. Ele está nos chamando a atenção que todo esse processo aqui, ele fazendo essa citação em 1940, nós estamos vivendo a mesma coisa hoje, e muito mais agravado ainda, porque aqui naquela época a gente tinha acesso à imprensa, tinha acesso aos livros, ao papel, e hoje que nós temos acesso a outros, as mídias, né? Principalmente as mídias digitais, o quanto que isso intensificou. E se ao lado disso nós trouxermos maior benefício em termos de comunicação, de facilidade, de conhecimento de tudo que passa pelo mundo, nós também enxergamos no mundo uma decadência moral muito grande. Mas ele diz aqui que é por conta de haver essa cisão entre a razão e o sentimento, porque à medida que nós vamos progredindo, do ponto de vista intelectual, de ganho de conhecimento, nós precisamos também progredir moralmente. E o progresso moral é que está faltando, por isso, essas características de tamanho desmandos, de tamanho desrespeito, de corrupção, que vai pairando, né? E que os recursos que nos são disponibilizados, eles acabam sendo utilizados para o mal, não para o bem, né? Então, hoje nós temos as mídias, e quais nossos problemas com as mídias? É a exposição exagerada às fake news, né? A uma venda falsa de imagem que as pessoas têm, e, por outro lado, desencadeando um processo assim absurdo de ansiedade, de depressão, dado o contexto em que essas informações chegam. Então, o conhecimento intelectual, ele é extremamente importante para o nosso progresso espiritual, desde que ele seja acompanhado no nosso desenvolvimento moral, de valores amadurecidos, daquele, quando ele fala desse rompimento com o sentimento, que à medida que nós não deixamos fluir em nós os bons sentimentos, né, que rompe com os sentimentos no sentido geral, nós acabamos, muitas vezes, deixando de ter os sentimentos calcados na moral de Jesus, que é a amorosidade, a fraternidade, a tolerância, a compreensão, as virtudes, né? Tão falada pelos espíritos, pelos nossos irmãos benevolentes da espiritualidade, por Jesus. A gente deixa de ter esses elementos, essas virtudes, e naturalmente nós supervalorizamos o intelecto. Só que o intelecto mal dirigido
por conta desta falta de embasamento moral que nós temos. É disso que ele está nos chamando a atenção, né? Daí ele salienta da questão de que nos círculos educativos da Terra, nós temos cada vez mais facilidade, mas ao invés de utilizarmos, nós acabamos utilizando muito mal, né? Eu vou deixar para o Doni também fazer o comentário, que ele gosta de fazer nos detalhes. Eu passo para você falar, Doni. Obrigado, Maria Antônia. Sobrou pouco para fazer maiores comentários, né? São pequenos detalhes, né? Já começa pela pergunta, né? Como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra, né? A nossa fragilidade ainda, né? Vamos por assim, no plano das tentações e de tudo que nos leva, né, para uma vida, vamos falar, não vamos pôr a parte negativa, mas fora da parte positiva daquilo que Jesus nos ensinou, que ele nos trouxe, né, o caminho, né? Ele nos entregou as escrituras que ele deixou, né, o nosso Waze, né, para poder chegar, mas nós fazemos questão de usar caminhos tortuosos, né, tortuosos. E aí ele diz que, né, ele fala assim sobre a atual geração, acho que ele estava falando na atual geração, né, como a Maria Antônia falou, na metade do século passado, mas é algo muito, muito atual, né, porque 60 anos, mais 30, 90, mais 20, né? 80 anos não é tanto assim, nesse sentido, né? Não é tanto. A tecnologia muda bastante, mas o homem em si, nas suas percepções, no seu caminhar de evolução, é bastante curto, é um período bastante curto, né? E ele nos diz aqui, só esses são os pontos, né? Que nós nos entregamos à jactância, né? Jactância, né? Que é a arrogância, né? A bravata. Nós nos achamos. E ele diz por quê, né? E ele fala por causa do raciocínio positivo. Então, o conhecimento intelectual que nós ganhamos, e muito, né? Pela ciência, que tantas coisas foram explicadas, o homem, né, na sua arrogância, no seu orgulho, na arrogância vem do orgulho, né, ele está procurando mais esse caminho, e estou repetindo, porque a Maria Antônia repetiu, e nas questões anteriores, ele, desde a primeira até agora, dentro do tema intelectualismo, ele fala sobre essa nossa distanciação da parte moral do sentimento, que é o que valorizaria, ou que valoriza, não por a palavra mais positiva aí, né, o conhecimento, né? É isso que valoriza o conhecimento, a gente poder utilizá-lo para o bem, como ela falou lá muitas vezes, para o nosso e dos demais, né? Então, isso é o verdadeiro bem. E, ao final, né, aí ele fala sobre, nossa, ele está super satisfeito com as possibilidades de divulgação das ideias, né? Lá na metade do século passado, né, no caso da imprensa, que aí são os livros, os jornais, as revistas, imagine agora, né, com a internet bombando em todos os sentidos, e ainda assim a conclusão dele seria a mesma para nós hoje, né? Interesses. São mais para interesses escusos, né? Então, eu não me importo, Donizete, com o interesse comercial, né? De nos informar sobre um produto. Nós adquirimos, vivemos aqui nesse planeta ainda, nós, né, encarnados na matéria, e precisamos de comprar um carro, comprar uma caneta, comprar qualquer coisa, a gente precisa da informação. Mas o que, né, nos surpreende é a forma que ela é utilizada pela tecnologia
né, que é um avanço danado, e agora a inteligência artificial, então, um salto enorme nisso. Então, se produz textos, se produz vídeos, se quiser, mentirosos, né? Se coloca uma pessoa falando aquilo que ela não falou, se faz o que quiser. Tanto é que a sociedade, né, nós estamos vendo notícia no mundo todo, se protegendo disso, né? Porque nós estamos vivendo um mundo de desinformação, né? Por esses interesses que eles colocam aqui, né? Ele põe assim: poucos livros triunfam sobre o bafejo da fortuna privada ou oficial, quando eles, né, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. Então, quando são para boas informações, para o bem das pessoas, da humanidade, eles não, vamos por a palavra, não triunfam ou não têm sucesso, né? E assim tem sido a internet. Agora, se produz o que quer do outro lado, mas nós é que analisamos e adotamos ou não. E aí é que está a questão, né? E nós temos adotados, né, comportamentos, situações que muito pouco, né, nos acrescenta na nossa evolução espiritual, né? Isso que a gente vê, né? São temas supérfluos, são temas que não, ao meu modo de ver, né? Eu sei que tem muito, por exemplo, você tem os, como que é? Vou falar em inglês, influencers. Às vezes ele cai na sua, você olha, o que que é isso? Aí a pessoa está falando de algo, você fala, será que tem alguém que se interessa por isso? Aí você olha, ele tem milhões de seguidores, né? É até um ou uma, né, milionária por isso, e são temas, né, muito supérfluos, né? Mas tem o lado feliz da coisa, né, da mídia, né, dessa possibilidade da internet, esse programa, nós estamos aí falando com vocês. E nunca, né, desde a pandemia, né, o espiritismo e todas as doutrinas ocuparam tanto esse espaço. Então fica como sempre a escolha, né? O que é que nós queremos acrescentar para nós, o que nós vamos assistir, o que nós vamos ver, o que nós vamos assimilar, o que nós vamos seguir, né? É assim os termos, né, que você tem lá, né? Na profissão, no seu direcionamento de vida, nos seus costumes, seja lá o que for. Mas a escolha, como sempre, é totalmente nossa, né? É totalmente nossa. Então, o que eu tinha a dizer é isso. Foi quase um desabafo, né? Pouco a ver com né? A questão em questão, né? E eu passo aí para o Jimmy para fazer as considerações finais. Muito obrigado, Doni. É interessante que o que me chama a atenção aqui, eu abordar numa área, né? É o intelecto sobre a humilhação das forças corruptoras da decadência, a entrega dessa geração à jactância, o injustificável divórcio do sentimento. Então, hoje, por exemplo, como eu ministro algumas aulas, por exemplo, nós temos assim amigos de profissão que os alunos utilizam a inteligência artificial para poder entregar os trabalhos. Não se tem mais o tipo de chegar, de fazer uma pesquisa, elaborar tipo uma dissertação, uma narrativa, com começo, meio e fim. Simplesmente se coloca ali para a inteligência artificial e ela faz tudo. Então, o aluno imprime e entrega o trabalho. E aí, quando os professores fazem perguntas sobre esse trabalho, as notas a gente já sabe quais são, né? Geralmente, assim, 4 é a nota mais alta que às vezes se encontra. Raro um 8, um 9, muito raro um 10. Então, é isso que o Emmanuel coloca,
uma questão da decadência, né, dessa geração, porque as forças corruptoras são quais? Aquela questão do ócio. Eu vou fazer aquilo que é mais fácil sem me preocupar com o sentido que vai ter. Então, como você abordou, Dona, essa questão do sentido da vida é muito importante para nós, porque hoje nós precisamos muito de uma moral elevada. Então, quando nós nos encontramos, o que eu quero para mim, eu vou querer para o outro também. Então, é isso que Emmanuel coloca para nós, para podermos pensar. Porque desde esse livro que foi feito em 1940, são mais de 80 anos aí de estrada, praticamente a sociedade não mudou nesse aspecto, né? Muito foi dito, muito foi falado, tem grandes obras aí, mas as pessoas querem espetáculo, querem as coisas em outro sentido. Então, era isso que eu queria abordar com vocês. Muito obrigado. Antes de ir para o próximo, só um comentário, né, sobre a inteligência artificial. Eu acho que, como a maioria, eu tenho lá, né, não vou falar o nome, né, da ferramenta, né, mas é que a maior parte das pessoas ainda tem, daqui a pouco vão ter um monte, né? Então, na minha profissão, naquilo que eu conheço, esses dias eu tenho experimentado, não esses dias, né, esse tempo, e coloco um texto e vou aprimorando. Mas sobre aquilo que está falando, eu sei o que é. E eu fico admirado com o texto que foi produzido. Sabe? Ele é real, assim, real que eu falo, ele está dizendo a verdade, eu estou lendo, eu sei que está, mas a organização e a forma que ele colocou, eu fico, né? E eu uso, né? Falo, olha, está aí o texto que foi criado condiz, né? Aí, como nós estamos no estudo do livro, né? O Consolador, eu coloquei também, aí outro dia, eu acho que nós estávamos lá na 199, 200, né? Eu coloquei assim, né? O que ele poderia me explicar sobre a pergunta, expliquei tudo, o Consolador, número tal, e ele não explicou. Então, só quer dizer o seguinte, que ele não tem esse conteúdo ainda, tá, pessoal? Vocês imaginam. Nós vamos usar até para o espiritismo, até para produzir uma palestra, um roteiro de palestra, eles são muito bons em roteiros, a gente às vezes monta algumas coisas sem muita lógica, né? E ele coloca. Mas das perguntas que eu coloquei, que eu não coloquei pergunta, eu pedi ajuda, né? Explicação e tal, e ele não me deu, tá? Ele deu uma forma muito genérica, num texto muito pequeno, né? Então, pelo jeito, ainda não dá para a gente, nós sobre o livro Consolador, se utilizar da inteligência artificial, né? Mas é uma ferramenta maravilhosa, usada aí, né, com a devida parcimônia, ela vai nos auxiliar muito, eu não tenho dúvida. Eu mesmo com 68 anos de idade aí, tenho muitos colegas contra, eu não estou contra a inteligência artificial. Eu me preocupo, né, com esse uso, como o Jimmy falou, né? Você produz TCC, você produz teses, você produz tudo lá, entrega para o professor, mas nem o cuidado de você mesmo ler o que estava escrito lá para aprender, né? Tem. E aí o que ocorre é que fica muito claro que aquilo que você apresentou, você não sabe. Esse é mas é muito bom mesmo o uso da inteligência artificial, né? Pessoal, por favor, vamos. Só para poder comentar um pouquinho nesse aspecto, você pode ver, isso eu encontrei só um aluno que me entregou um TCC com 380 páginas. Eu tive que pedir para ele resumir, né? Mas ele levou 1 ano para escrever esse TCC. Então, você vê a diferença de quem quer produzir e daquele que quer uma vida fácil, né? Assim é a nossa vida.
Agora é Maria agora Antônia. Faz favor, Maria Antônia. 17. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como os sacerdotes religiosos, que permutaram a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914 a 1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões de francos, salientando-se que com menos da centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis do cenário da Terra. Lembrando que, naquela época, a sífilis era a pandemia da época, né? Então, por isso ele faz essa referência. Mas eu passo a palavra para o Doni. Ok. E dá continuidade, né, à questão anterior, né, que é realmente a nossa posição atual intelectiva na Terra, né? E, como se diz, não traz novidades em termos da questão anterior, que nós já falamos bastante aqui, né? Ele fala de aberrações, absurdos teóricos, porque nós estamos falando de uso da intelectualidade pura e simples, né? Então, a intelectualidade, como a gente viu lá no começo, nos dá a capacidade de aprender, guardar, né, reter e organizar e usar isso, né? E o que ele tem batido desde o começo é esse divórcio, né? Quer dizer, não é o divórcio, ele não teve o casamento ainda. Não é um divórcio, ele não teve o casamento com a parte da moral, a parte ele chama de sentimento, né? Aquilo que se produz para o seu bem e para o bem dos outros. E ele fala, né, que, olha só, paisagem política e social da Terra. Então, sem ser negativista em termos da situação que nós estamos, né, nós assistimos recentemente uma palestra do Elahá na nossa casa, e outros estudiosos dizem que nós estamos num momento especial da Terra, né, em que os portais daqueles que necessitam, como se diz, de cumprirem, né, suas dificuldades, que precisam vir, vamos pôr, desculpa, pessoal, aqueles que precisam reencarnar para, né, o aprendizado, que estão ali com suas faltas, com seus débitos, com tantas coisas acumuladas, nós estamos num momento especial que é a transição. Então, há um grande número de espíritos, viu? Eu não estou falando que são os outros, não, né? Estou falando nós, né? Nós aqui, todos, né? E provoca essa situação, parece tumultuosa, essa situação aqui, parece que está tudo horrível, tudo ruim, nossa, a humanidade toda, né? Está louca, né? E ele coloca assim, da paisagem político-social da Terra, aberrações, absurdos teóricos, extremismo, né? E isso como resultado, inversão de todos os valores. E realmente é por isso mesmo, né? Estamos num momento que todos esses espíritos, quer dizer, nós, esses espíritos, estamos aí, parece assim, na última oportunidade, né, de nos melhorar.
mas nós trazemos, né? Ah, mas nós estamos para melhorar, e por que nós estamos fazendo isso? Tá? Uma coisa é a gente falar lá do outro lado que quer melhorar, e pega toda a programação, tudo, põe no bolso, né? Mergulha para o mundo físico, né? Aí é outra história, né? As nossas promessas e tudo, e acontece o que a gente está vendo, nós estamos vendo aqui, né? Aí ele tem o segundo parágrafo, ele é bastante crítico, mas vamos lá, né? Ele fala assim sobre as extravagâncias, né? Olá, dos missionários da inteligência, porque tem missionários da inteligência também. São aqueles que, dotados de inteligência, vieram para promover a melhoria. São missionários. Tem missionários diversos, né? Esses são da inteligência, vieram dotados, né? Tem toda essa evolução nesse sentido, e estão dotados como missionário, como oportunidade. Oportunidade. E aqui, entre nós, né, estão falhando, porque não estão sabendo, vão voltar, a juntar, casar o conhecimento intelectual, o conhecimento da ciência, né, da literatura e tudo, com o sentimento, com a moral. E aí ele faz uma comparação também, né, eu até aqui fico admirado com a coragem, né, com a igreja, né? Sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Ainda bem que ele usou esse nome, né? Porque é um jeito que, se você não for no dicionário, não vai saber o que é prebendas mesmo, né? Salário, ganhos, né? Nós sabemos dentro da igreja, desculpa, dentro da igreja, né? Tem isso. Hoje tem pastores, conforme o tipo da doutrina evangélica que recebem, e dentro da doutrina espírita, não. São todos voluntários, não tem padre, bispo, papa, não tem castas, né? E nenhum nível entre nós, e são todos voluntários. Não recebemos, não trabalhamos, né? Por um ganho, né? Damos aí o tempo que nós temos aí sobrando aqui e ali para participar. Hoje, né? Terça-feira à noite para vocês, para nós, domingo à noite, estão aqui, estão reclamando disso? De jeito nenhum. E maravilhosa oportunidade, né? Que nós estamos tendo. Esse é o pagamento. Né? E aí, né? Ele fala de semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E ele usa esse exemplo da sífilis, né? Que 1/10, né, do valor gasto na guerra, que ele põe aqui, você vê, né? Ainda ele está falando da Primeira Guerra Mundial, hein? Né? Se fosse a Segunda, ele teria somado muito mais, né? A sífilis é o de menos, né? Poderia curar muitas outras doenças, resolver o problema da fome, a fome no mundo, né? E ainda bem que ele não conhece, então, Segunda Guerra Mundial, as guerras que nós tivemos, são 2 guerras milionárias que nós estamos tendo agora, exatamente agora, né? Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, Israel, né? E Hamas, né? Então, cada míssil são alguns milhões de dólares. Quando você vê lá na África, e países pobres, no Brasil, às vezes a gente costuma falar de outros países, esquece que no Brasil tem quem passe fome também, né? E quanta situação é a fome, a questão da saúde de uma forma geral, que essas guerras todas, esse dinheiro daria para resolver. Então, é isso que ele reclama, que a decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo. Ele está falando de desequilíbrio do mundo. Ele não está falando de um ladinho aqui, ali, pode acontecer alguma coisa. Não, ele está falando do mundo, do nosso planeta Terra. Né? Então, se a gente usasse melhor
né, essa intelectualidade, voltando, desculpe a repetição, mas é Emmanuel que está repetindo o tempo todo aqui, casado com o sentimento, casado com a moral, provavelmente estaríamos vivendo num mundo já, né, já, muito, muito, muito melhor, né? Mas faz parte dessa nossa passagem, né, expiatória de nossos equívocos, né? São equívocos nossos, né? Que a gente comete em coletividade e lá se vai o sofrimento por mais algumas décadas e tantos, né, que se envolvem na guerra de um lado e do outro, no ódio, e que voltam de um lado e do outro, trocam até de lado, mas seguem com o ódio dentro deles para mais guerras, até aprender. Faz parte da nossa evolução, né? Aqui é uma constatação de Emmanuel, um ensinamento para nós, e se a gente quiser adotá-lo, que a gente provavelmente, se tiver a oportunidade, tomara que ninguém tenha essa oportunidade, de estar decidindo amanhã ou depois uma situação de conflito, pequena ou grande, que a gente saiba, coloque esse conhecimento na mesa, né, dentro da gente. Não, é isso que eu tinha que falar sobre a questão 207. Tá? Olha, Doni. Doni, agora é o Jimmy. É o Jimmy. Tá sem som, Jimmy. É que o mouse aqui parou de funcionar. Vamos lá, então. A pergunta 208 há uma tarefa especializada da inteligência... Perdão, Jimmy, desculpe, fazer comentário. Não, pode ficar tranquilo, eu não vou editar, vocês já falaram tudo, tá certo, não tem nada a comentar, não. Hoje, estou fora do carro. Ai, ai. Bom, eu acho que o Doni, então vou eu comentar, né? Acho que o Doni comentou com bastante detalhe, né, essa questão, e eu só vejo assim que a resposta dele, embora ele esteja falando de uma época muito já passada, mais de 80 anos, quer dizer, nós estamos vivendo exatamente isso. Enquanto a gente estava, o Doni comentava, eu ficava imaginando que nós estamos vivendo o momento da terra como aquele campo de trigo e que você tem que deixar o trigo e o joio crescer para que você realmente possa fazer a colheita certa, porque senão você corre o risco de colher o joio como se fosse o trigo. E me parece que a espiritualidade tem deixado isso acontecendo na Terra, embora tantos recursos, embora tanto trabalho do plano espiritual, porque nós sabemos que tem havido um esforço muito grande da espiritualidade para que o homem acelere esse processo de mudança, né? Tomando mais consciência, mais responsabilidade, melhorando mais rapidamente na sua postura moral. Mas também, ao mesmo tempo que existe toda essa oportunidade e essa assistência do plano maior, nós também sabemos que aqui aportaram na Terra esses espíritos que há muito tempo estavam isolados, né? Há muito tempo eles não tinham a oportunidade de retornar para uma nova encarnação e estão tendo essa fabulosa oportunidade. E eu, quando falo desse espírito, pode ser nós, todos nós. Quem daqui não pode ser esse espírito que estava lá no passado e aguardando a retorno? E aí, quando a gente retorna para a Terra, encontra esse ambiente tão desequilibrado, e se a gente não ficar atento, nós também enveredamos o mesmo processo. Porque quando ele fala em produção intelectual, nós estamos fazendo produção, porque quando nós começamos, nós lemos, quando nós estamos estudando, e nós estamos fazendo exposições em lives, em debates, né? O seu caso, Jimmy, que está na escola,
o próprio Doni no seu trabalho, são contextos em que nós estamos levando concepções do nosso aprendizado intelectual. E que se nós não tomarmos esse cuidado, onde quer que estejamos, de observar se o que estamos falando e o que estamos conhecimento não estão contaminados por esses atrasos e pela falta da moralidade. Ou seja, nós estamos seguindo aquele caminho que Jesus nos propôs. Fazer ao próximo aquilo que desejamos para nós, ou não fazer ao outro aquilo que nós não queremos para nós, que é o melhor parâmetro para realmente nós sabermos se estamos caminhando no caminho certo ou não, se seremos amanhã o joio ou o trigo. Então, eu vejo que essa pergunta é um grande puxão de orelha para nós. Aliás, todas as perguntas do Emmanuel mas eu tenho sentido que as últimas lições que ele tem nos trazido têm sido graves chamamentos para a nossa falta de postura moral no planeta. Era isso só que eu queria comentar. Agora volto a palavra para o Doni para a leitura. Na 208, né, Doni? Maria Antônia, nós estamos com 40 minutos. Acredito que nós não temos tempo, né, tem tempo para uma leitura, mas não vai ter tempo para as considerações, né? Sim. Tá? Então, vamos já fazer o encerramento, aí na próxima, né, nós iniciamos com a 208, aí vamos deixar esse suspense para essa questão. Há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre. É até legal, porque muda um pouco o foco das duas questões que foram muito iguais, né, que nós já falamos, né? E aqui ele vai já indo para o final dessa questão, né, porque vai até a 210, que termina a parte da intelectualidade ou intelectualismo, né? Então, nós estamos já encerrando, né, mais esse programa. Abaixo está passando os contatos do programa. Pedimos, né, que eu quero dizer, fazemos questão, gostamos de que mandem perguntas, considerações, pode mandar críticas, qualquer tipo de comunicação, nós estamos à disposição, tá? Então, nós vamos responder com muito prazer. E a Maria Antônia, então, vai fazer a prece final de encerramento desse programa, e nós já vamos aqui, já nos despedirmos, né? Nos despedindo, que a hora que terminar a oração já se encerra. Boa noite a todos. Boa noite, mas eu continuo um pouquinho. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, mentalizando Jesus, nosso Mestre amado, e os nossos irmãos benevolentes da espiritualidade que nos assistem, para expressar nossa profunda gratidão pela oportunidade de estarmos aqui na Terra, nesse momento bastante conturbado, mas com uma oportunidade excepcional de conhecermos essa doutrina que balsamiza nossas almas, que nos desperta a nossa consciência, Senhor, para as responsabilidades da vida. Obrigada, Pai, por ter nos concedido essa chance, essa oportunidade, pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de poder estudar este livro consolador. E agradecemos a Emmanuel, ao Chico, essas abençoadas lições que tem nos trazido a cada encontro para a nossa tomada de consciência.
quanto às nossas responsabilidades aqui com a nossa vida e com a vida do planeta. Ó Senhor bom Deus, permanece conosco, iluminando nossos pensamentos, dando-nos discernimento para as nossas condutas, em todos os momentos da nossa caminhada. Abençoa os lares dos nossos irmãos que nos assistem, abençoa seus familiares, abençoa também, Senhor, os nossos familiares. Que os bons amigos espirituais continuem a nos acompanhar e nos assistir. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.